Louvado seja o Senhor. Boa noite, família ECB. Há um ambiente tão gostoso nesta noite, quando a presença de Deus se faz real. Às vezes a gente fica meio que assim, anestesiado, né? Aquela leveza. E a presença de Deus foi tão forte aqui nesse momento, e é tão real aqui agora, que o ambiente se tornou leve, se tornou refletivo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos nessa noite ministrar uma palavra. Eu estava meditando hoje na palavra do Senhor, e Deus falou comigo 3 pilares necessários para sustentar a vida cristã. Só que quando nós estávamos aqui no ambiente de adoração ao Senhor, o Espírito Santo falou comigo mais um pilar. Eu acredito que a gente não vai conseguir ministrar todos esses pilares hoje, que são fundamentais para sustentar a vida cristã. Amém? Queridos, vamos para a ministração da palavra nessa noite. Tudo que está de pé está sendo sustentado. Nós temos aqui um teclado que está sendo sustentado, né, por esta peça. Olha, o tecladista não sabe o nome da peça. Meu Deus, ajuda ele dele. Né? É um suporte, mas tem outro nome. Esse violão, ele só está aqui desse jeito porque tem esse suporte que está segurando ele em pé. Esse templo, querido, essas paredes, elas só estão em pé porque existe, diga assim, colunas, diga pilares, que estão sustentando. Se nós tirarmos as colunas e os pilares, esta obra, este prédio vai desabar. Da última vez que eu estava conversando com os irmãos que trabalham com construção, eu perguntei se seria possível a gente cortar esta parede e alargar o prédio, né, ali para a área. E eles falaram: pastor, é possível que as colunas que tem aqui não aguente, porque vai tirar muito peso, né, muita massa que está ajudando a suportar o peso. E a vida cristã, existe pilares para a sustentação da vida cristã, para que o cristão permaneça de pé. Que sem esses pilares, ele não conseguirá continuar sua jornada firme. Ele poderá vir cair e fracassar na sua jornada. Então, querido, existe, por exemplo, alimentos e substâncias que são vitais para o ser humano. Se o ser humano não se alimentar adequadamente, né, comer alimentos, beber água, ele vai sofrer na área da sua saúde física, os seus órgãos vão sofrer, o seu corpo físico vai sofrer. Então, se você não tiver diariamente se alimentando, o que vai acontecer? Você irá enfraquecer. E a pessoa que não se alimenta de forma nenhuma, ela vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo até morrer. Fica desnutrido. Então, quando nós estamos doentes, geralmente nós somos recomendados a ter uma alimentação adequada, para que haja uma recuperação, né? Mas quando nós não mantemos essa boa alimentação, os riscos de termos problemas de saúde são muito maiores. Os riscos da pessoa ter os problemas de saúde vão aumentando. Principalmente quando a gente é criança, que tem qualquer enfermidadezinha,
a gente já não quer comer, e a mãe vai lá e fica preocupada e te impulsiona. Eu lembro que uma vez o Apolo, ele teve um problema, né, de saúde, e ele estava fraco. Nós levamos ele no hospital para tomar soro, e a enfermeira não conseguiu acertar a veia dele, de jeito nenhum. Nós levamos esse menino para casa, pegamos a água de coco com a seringa, e abria a boca dele e colocava ali a força, a água de coco, porque ele precisava se alimentar. Ele precisava se fortalecer. Querido, a vida cristã também não é diferente. A vida cristã necessita de alimentos que são pilares de sustentação na vida do cristão. E se nós não tiver em nossa vida esses pilares, esses alimentos, o processo de morte espiritual vai acontecer, vai chegar na vida da pessoa. Por quê? Porque ela não tem ali na sua vida o que dá sustentação para mantê-la de pé. E a sua morte espiritual será uma realidade, infelizmente. Diga misericórdia. Não adianta a gente achar que só ter entregado a vida para Jesus é o suficiente. Ir na igreja 1 ou 2, 3 vezes. Orar uma vez por mês, por semana, ou quando tiver um culto. Isso não é suficiente. Nós precisamos ir um pouco além. É por isso que muitos estão enfraquecendo na fé, se esfriando na fé. Por quê? Porque não estão se alimentando. Porque não tem na sua vida os pilares necessários para ajudá-los, para mantê-los de pé. Querido, se você sente que suas forças estão se acabando, que seu ânimo, que a sua fé está diminuindo, é porque está faltando um desses pilares na sua vida. Que pilares, pastor? Primeiro, palavra de Deus. Segundo, oração. Terceiro, Espírito Santo. E quarto, congregar. Diga comigo, palavra de Deus. Oração. Espírito Santo. Palavra de congregar. Amém? Então, aquilo que é essencial para o cristão se manter de pé e viver a caminhada que lhe foi proposta, os pilares que vão ajudá-lo, que vão sustentá-lo, que ele precisa na sua vida, são esses. Primeiro, a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 4. O ser humano se preocupa muito com a sua sobrevivência. A prova disso, que nós nos preocupamos com a nossa sobrevivência. Todo mundo está aí preocupado usando máscara, porque se preocupa com a sua sobrevivência. Se está faltando mantimento na sua casa, se preocupa com a sua sobrevivência. Mas Jesus mostra que a nossa sobrevivência, que para mantermos de pé, não dependemos apenas de um alimento físico, de arroz, feijão, carne, de salada, de legumes. Nós precisamos muito mais do que isso para viver a nossa vida. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus está nos trazendo uma afirmação da palavra, da Escritura, de que nós não vamos conseguir viver só de pão, só de um alimento físico. Nós precisamos de um alimento espiritual. Nós necessitamos da palavra de Deus. Aqueles que por alguma forma estão
diante dos desafios da sua vida cristã, deixando-se abater, é porque está alimentando apenas de um alimento físico. E é necessário colocarmos na nossa vida a alimentação da palavra de Deus. Quando antigamente a pessoa aceitava Jesus, tinha um desafio para ela. Eu não sei se você recebeu esse desafio, mas eu recebi. A gente recebia um Novo Testamento que incluía provérbios, salmos e provérbios, desse tamanhozinho. E a gente era orientado a ler os evangelhos. E depois, ler aquele Novo Testamento. Quem já pegou aquele folheto chamado Auxílio para o Alto aí, na sua experiência? Pequenininho, com vários versículos. E a gente ia se alimentando daquela palavra. Gerava dúvida, nós procurávamos o pastor da igreja e perguntava, esclarecia as nossas dúvidas. Querido, mas parece que o apetite pela palavra está diminuindo. E as pessoas não estão mais se alimentando adequadamente como deveriam. Recebendo a palavra com a mesma intensidade, talvez que receberam no início. Então aquilo que Deus fala é alimento de sustentação para a minha vida. Diga assim comigo, aquilo que Deus fala é alimento de sustentação para a minha vida. Pastor, tem faltado a palavra? Tem faltado o alimento? Não, não tem faltado a palavra. Mas o que tem faltado, diga assim, é apetite pela palavra. Quando a pessoa adoece, toda comida para ela amarga. É ou não é desse jeito? Coloca na boca e... Quando o homem está em pecado, quando ele começa a entrar numa vida de pecado, a palavra se torna um alimento amargo para ele. E quanto mais o homem entra em contato com o pecado, menos apetite da palavra ele tem. E mais decadência espiritual ele vai entrar, diga misericórdia. Então, querido, se alimente da palavra de Deus. Quantas refeições por dia nós temos? Quando a gente acorda, café da manhã, almoço, tem uns que passam pela merenda da tarde, tem a janta, e ainda tem uns que vão beliscar antes de dormir. Mas as duas principais refeições é o café da manhã, o almoço e a janta. 3 refeições que a gente está ali se preocupando com o nosso corpo físico. Agora, quantas refeições da palavra nós temos diariamente? Da palavra de Deus. Jesus está falando de um alimento que é o pão e de um alimento que é a palavra. Quanto nós alimentamos da palavra diariamente? É como se a vitamina da vida espiritual estivesse faltando. E por isso que muitas pessoas não estão conseguindo se manter de pé na sua caminhada cristã. Porque ele tem lhes faltado esse alimento na sua vida. Querido, a palavra de Deus nos dá sustentação para os dias de tempestade. A palavra de Deus nos dá sustentação para os dias de tempestade. Mateus capítulo 7, versículo 24 diz assim: assim todo aquele que ouve estas minhas
palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu porque tinha seu alicerce na rocha. O alimento da palavra, ele não é apenas uma leitura teórica. O alimento da palavra, ele precisa ir além de que um versículo lido, de que uma postagem. Esse alimento precisa se tornar uma prática na nossa vida. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos da palavra, que ouvimos na igreja. Porque quando nós colocarmos em prática, as dificuldades que nós vamos enfrentar, nós vamos suportar. Nós estamos vivendo dias que muitos cristãos não estão conseguindo suportar as dificuldades, não estão conseguindo suportar os desafios. Lhes falta a prática da palavra. Eles ouvem a palavra, mas não praticam a palavra. Diga misericórdia. Querido, se alimente verdadeiramente. Talvez você possa falar, pastor, o senhor falou de pilares que é necessário para a vida cristã. Eu acredito, pastor, que o pilar principal é a fé. Mas eu digo para você que você jamais terá fé se não for através da palavra. Eu quero aumentar a minha fé para me vencer as dificuldades. Você precisa da palavra. Você depende da palavra para ter fé. Porque se nós não tivermos a palavra, a fé não vem. O caminho pelo qual a fé vem para a nossa vida é através da palavra. E se nós não tivermos a palavra, querido, a nossa fé não tinha fundamento. Porque o fundamento da nossa fé é esta palavra aqui, é Cristo Jesus. Se você não tivesse a palavra para falar que o Deus criou você, para ver o cumprimento desta palavra no seu dia a dia, na sua vida, como ia explicar sua fé? Como ia falar do seu Deus? Não tem como. O que traz fé para a nossa vida é a palavra. E se eu não tenho a palavra comigo, eu também não terei fé para vencer os pequenos desafios, as tempestades que me sobrevirão. Diga assim, a palavra me limpa. Diga, a palavra me purifica. Salmo 119, versículo 9 diz, como que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. João 15, verso 3 diz, vocês já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando Jesus foi fazer a sua oração sacerdotal, Jesus estava preocupado com algo. Porque Jesus fala para o Pai, eu estive com eles aqui no mundo, eu os guardei, eu os protegi, mas agora eu vou. E aqueles que eu estou deixando para continuar a caminhada, eles precisam de algo. Eles precisam da palavra. Esta oração está em João 17. E no versículo 8 Jesus disse assim, porque lhes dei as palavras que tu me deste e eles a receberam. Sabe por que aqueles discípulos conseguiram permanecer firmes? Porque Jesus deu a palavra para eles e eles receberam a palavra. É por isso que eles eram presos, mas não desistiam da fé. Eram chicoteados, mas não desistiam da fé. Eles receberam a palavra. Eles tinham a palavra guardada no seu coração. Quando Pedro foi pregar, naquela primeira pregação, Pedro não falou outra coisa, senão a palavra.
Querido, isso aqui não pode ser desvalorizado da nossa vida. O diabo quer que isso aqui se torne um livro qualquer. E entenda que esta palavra aqui, simplesmente aberta em cima de uma estante, não vai fazer diferença na vida de ninguém. Ela vai fazer diferença quando começarmos a ingerir na nossa vida. E este alimento vai produzir em nós força, vai nos limpar, como Jesus disse, vai manter o nosso caminho puro. Como purificará o jovem o seu caminho? Palavra. Então a palavra precisa ser valorizada na nossa vida. Precisa ser um alimento mais presente. Qual é o alimento que é mais presente na nossa vida hoje? Na vida do ser humano hoje? Internet. Mas você pode usar a internet para se alimentar da palavra. Todos os meios foram facilitados, mas mesmo assim ainda o apetite pela palavra está pouco. Queridos, que venhamos nos despertar para este alimento. João 17:17, Jesus ainda diz ao Pai, quando ele está na oração sacerdotal, ele diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus fala para o Pai que através da palavra houvesse uma santificação na vida dos discípulos. Que se eu e você queremos viver uma vida de santidade, nós precisamos da direção da palavra. Nós precisamos, das funções da palavra. E toda palavra é inspirada para correção. Toda palavra é inspirada para consolação. Para quê? Para endireitar nossas veredas, para endireitar nossos caminhos. Quando nós não temos a palavra de Deus, nós nos tropeçamos fácil. O cristão que não tem a palavra de Deus, ele vai tropeçar fácil, ele vai cair fácil, ele vai desanimar fácil, ele vai desistir. É por isso que Davi falava: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando eu não tenho a palavra de Deus, tudo se torna obscuro. Cristãos estão fazendo coisas erradas como se fossem certas, simplesmente porque não tem a luz da palavra no seu coração, porque não tem a luz da palavra na sua mente. Irmãos, outro dia eu vi algo triste. Eu fiquei preocupado. Que beber não é pecado. Misericórdia. O que é isso, pastor? É falta de luz na vida da pessoa. É falta de luz na mente dela. E que luz é essa? É a palavra de Deus, que vai trazer clareza. Agora, queridos, o alimento está disponível, mas nem sempre ficará disponível. Coma, se alimente, para se fortalecer, para se manter de pé. Diga assim: a palavra é escudo. Provérbios 30, versículo 5 diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Efésios 6,17 diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Use o capacete, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A falta da palavra tem levado muitos cristãos a se desanimar. Muitos cristãos, porque não tem a sustentação da palavra na sua vida. Não tem a sustentação da palavra em seus corações. Existem alguns sinais de que alguém não tem consciência da palavra de Deus na sua vida. O primeiro sinal é que a pessoa se concentra em suas batalhas, em vez de focar na promessa da vitória. Quando eu não tenho a palavra de Deus, eu me concentro na batalha e não na promessa da vitória que a palavra me dá. Por que eu não consigo concentrar?
nessa promessa da vitória, porque não estou me alimentando da palavra. Então eu foco na batalha. Quando Jesus foi levado para o deserto, queridos, que o diabo veio tentá-lo, o que é que Jesus usou para vencer o diabo? A palavra. Jesus disse: está escrito. Tu está com fome? Transforma então essa pedra em pão. Nem só de pão, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tu não és o filho de Deus? Lança-te daí, se joga, porque também está escrito que foi dado ordem para os teus anjos te guardar. Mas Jesus diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Agora, quando eu não tenho a palavra, eu vou falar o quê? Uma frase de motivação? Vai me ajudar a resolver o problema? A enfrentar aquela dificuldade? O que vai nos dar sustentação, querido, é a palavra de Deus. Segundo sinal de alguém que não tem consciência da palavra, ele discute suas dúvidas em vez de falar sobre a sua fé em Deus. Ele discute as suas dúvidas em vez de falar sobre a sua fé em Deus. Terceiro sinal, ele foca em seus inimigos em vez de focar no Senhor dos exércitos. Aí aqui nós temos, por exemplo, o exército de Israel e nós temos Davi. Quando o exército entra em contato com o exército inimigo que vê o gigante, ele começa a focar nos seus inimigos e não no Senhor dos exércitos. Mas Davi, ele diz: olha, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. O mesmo Davi que disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O mesmo Davi que tinha a palavra escondida no coração, em vez de focar no gigante, lembrou que existia uma promessa na vida daqueles que serviam o Senhor dos exércitos. Querido, não se deixe abalar. Por que muitas pessoas estão se deixando abalar? Porque na hora da dificuldade ela não tem a palavra no coração dela para lembrar da promessa, para lembrar que Deus está com ela, para lembrar, né, da provisão do Senhor na vida dela. E ela entra em desespero, porque lhe falta direção, luz da palavra de Deus. Quarto sinal: se a palavra estivesse dominando a mente delas, dominaria também a sua boca. Se a palavra está na nossa mente, ela vai dominar a nossa boca. E aquilo que nós vamos falar serão palavras de vida. Quinto, se a palavra estiver dominando a sua vida, seus comportamentos e condutas seriam diferentes. E se o mundo não tivesse dominando a sua mente, viveria com uma palavra. Infelizmente, a palavra que não está na mente e no coração não transforma a atitude. A partir de hoje, entenda que a palavra de Deus é uma necessidade na sua vida. É mais que uma necessidade. Pastor, eu quero terminar minha jornada. Quando Jesus vier, eu quero estar firme com Deus. Quero cumprir meu propósito aqui nessa terra. Se você quer cumprir seu propósito, permanecer firme, precisa se alimentar da palavra diariamente. O segundo pilar é a oração. Diga assim: oração. A palavra de Deus nos diz que se nós permanecermos nele e as suas palavras permanecerem em nós, tudo que pedirmos será concedido. Aquele que permanece em mim, as minhas palavras permanecer, pedirei alguma coisa e lhe será concedido. Diga assim: a oração
é quando eu falo com Deus. A palavra é quando Deus fala com você. Um relacionamento, para que aconteça, é necessário comunicação. O segundo pilar que mantém o cristão em pé é a sua comunicação com o seu Criador. É a oração. E a oração só terá um peso na vida de um cristão quando ele tem a palavra. Porque, querido, se eu só falo em um relacionamento e eu não ouço, eu não estou aprendendo. Tem aquelas pessoas que só quer falar e não quer ouvir. É até uma falta de educação dentro de um relacionamento. Eu só querer falar e não querer ouvir. Quando você medita na palavra, Deus está falando com você. Quando você fala com Ele através da oração, está havendo um relacionamento completo. Infelizmente, a oração tem sido vista apenas como um meio de termos necessidades alcançadas. Mas a oração não pode ser vista como um meio. Como, por exemplo, uma gaveta de solução na minha vida. Preciso de uma solução, vou abrir a gaveta da oração. Isso significa que eu não estou tendo um relacionamento com Deus. E é aí que muitas das orações não são respondidas. Por quê, pastor? Porque a palavra diz assim, ó: se permaneceres nas minhas palavras e as minhas palavras em vós. Ou seja, se você tem a minha palavra na sua vida, aquilo que você pedir será concedido. Ou seja, se houver um relacionamento entre mim e você, você vai conseguir. As suas orações serão atendidas. As suas necessidades serão supridas. E você vai romper. E o relacionamento, ele precisa ser constante. Diga assim, o relacionamento com Deus, através da oração, precisa ser constante. Digamos que você conhece alguém. Conversando com a pessoa na fila do banco, você conheceu aquela pessoa. No outro dia, quando você encontra ela de novo, a sua conversa já é outra. É ou não é? No primeiro encontro, foi uma conversa casual. Ah, tá, qual é o seu nome? Ah, tá, meu nome é fulano. Houve uma apresentação. Talvez você falou o motivo que estava ali. Mas no dia seguinte, quando você encontra aquela pessoa, você já chega e já fala o nome dela. Oi, fulano, tudo bem? Você está aqui de novo? O relacionamento está evoluindo. Se você encontrar ela outro dia, no terceiro, no quarto, no quinto, daqui um mês, querido, a sua conversa com aquela pessoa será bem mais íntima. Agora imagine que você encontrou ela no primeiro dia do mês. E você passou o mês todinho. E agora 30 dias depois você vai falar com ela. Como será o diálogo? Será igual ao primeiro. A nossa falta de palavras novas diante de Deus demonstra um grande espaço de comunhão com Ele. A falta de palavras novas com Deus na oração demonstra que não estamos falando com Ele todo dia. Por isso que não tem novidade de palavra, não tem novidade de relacionamento, não tem intimidade. E isso faz com que o cristão tenha uma vida de relacionamento com o seu Criador, diga, fria. Quantas vezes Deus vinha no jardim para falar com o homem? Todos os dias, no pôr do sol. O Criador vinha para se relacionar. E o que Deus mais quer, querida, é ter um relacionamento comigo e com você. Porque se Deus não quisesse ter um relacionamento conosco,
não haveria oração. Eu já falei outras vezes aqui para os irmãos que a oração é como um chip de celular. Hoje o celular está moderno, mas pega um celular daquele mais antigo, tira o chip dele e tenta fazer uma ligação. Não existe comunhão com Deus, não existe relacionamento com Deus sem oração e sem a palavra de Deus. Você quer ter uma vida cristã de sucesso? Você quer guardar a sua fé? Quando o dia mal chegar, quando as lutas chegar, você quer vencer? Ninguém quer vencer? Então, palavra de Deus. Nem sempre esta palavra vai estar disponível. Para nós encerrar, nós vamos ler Amós, capítulo 8, versículo 11 e 13. E na nossa próxima RCE nós vamos falar sobre o terceiro pilar, que é o Espírito Santo. Amós, capítulo 8, versículo 11 ao 13. Aleluia, Jesus. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a encontrarão. Você tem a palavra de Deus, tanto para a edificação da sua vida, quanto para a edificação da vida do seu irmão. Versículo 13. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Beba da palavra enquanto é tempo, enquanto você pode se fartar. Tenha uma vida de oração, de comunhão com o Senhor, para que você consiga manter-se de pé diante dos desafios. Salmos capítulo 3, versículo 6. Diz, Salmos capítulo 3: Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor, pela manhã te apresentas a minha oração e vigio. O salmista tinha um relacionamento com Deus de oração todas as suas manhãs. Igreja, vamos valorizar o relacionamento com Deus. Deus falando conosco através da palavra, nós falando com Deus através da oração. A palavra de Deus permanecendo em nós, e nós falando ao Pai através da oração. Assim, vamos estar fortalecidos para os dias maus. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Eu quero que você faça uma oração comigo nessa noite. Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos falar com Deus, pedindo perdão pela negligência da palavra e pela negligência da oração. Peça, querido, para que você tenha mais fome, para que o Espírito Santo te dê mais fome pela palavra. Então, se tem uma coisa que alegra o coração do seu pastor, é ver os irmãos lá no grupo comentando, postando a palavra, falando da palavra, colocando o seu devocional. Isso é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Meu Deus, todas as coisas foram criadas por meio da tua palavra. A nossa vida foi criada por meio da tua palavra, Senhor. A tua palavra é viva, é o pão que nos alimenta. A tua palavra, Senhor, meu Deus, é a luz que ilumina o nosso caminhar. E o Senhor já tem nos dado a tua palavra para que a nossa vida e as nossas veredas fossem endireitadas, para suportarmos os dias maus. Mas se temos falhado, não é porque o Senhor não tem nos dado o socorro da palavra, é porque temos negligenciado esta palavra, não dado a devida importância à tua palavra, e nem o relacionamento através da oração.
Mas a partir dessa noite, nós reconhecemos a nossa falha, meu Deus, diante da necessidade, diante da vida de comunhão, diante da falta da palavra, e nos comprometemos a ter uma postura nova. Diga: Senhor, aumenta a minha sede, a minha fome pela palavra. Diga: Deus, aumenta o meu apetite, eu quero mais, eu preciso de mais, eu necessito desta palavra de vida em mim, Senhor. Comece a ter fome e sede a partir de hoje. Comece a buscar, a se encher dessa palavra, a transportar. Esconda no seu coração, grave-a na sua mente, coloque sobre a sua testa, sobre os umbrais da sua porta, sobre os umbrais da porta do seu coração, em nome de Jesus. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi nas vestes, no sangue lavei, e das tuas águas bebi. Que haja um purificar da palavra, Senhor, nesta casa. Pra eu não pecar Que as nossas crianças, contra Pai, ti. que os nossos jovens, homens e mulheres, Tua palavra comecem a ter aptidão pela palavra. Que nós, geração de pais, começamos a colocar a palavra no coração de nossos filhos. Que haja valor pela palavra. tuas águas bebi, trazer uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e Deus. Aleluia, Jesus. Sim, Deus. Que a partir dessa noite haja uma fome no interior desta pessoa, um desejo de conhecer mais da palavra, de ter mais da palavra. Meu Deus, que haja um incômodo, que, meu Deus, pessoas comecem a não conseguir dormir sem a palavra, sem a oração, a não conseguir acordar sem ter a palavra, sem ter a oração. E que esta comunhão comece, meu Deus, gerar cada dia mais e mais fome e mais sede. Porque, Senhor, através da tua palavra, esta geração conseguirá manter-se de pé diante dos desafios, Senhor, em nome de Jesus. Em meus olhos e clamarei. Levantarei meus olhos, Clamarei socorro, tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos, clamarei, socorro, meu coração só quer ouvir. o teu falar. Mais forte, diga: levantarei. Levantarei meus olhos, clamarei socorro, tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos, clamarei socorro, meu coração só quer ouvir o teu falar.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diga assim: Senhor, eu quero ter mais fome pela tua palavra. Amém, Jesus. Irmãos, precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos que não participaram da ceia sentassem nessa primeira fileira aqui, tá bom? Os irmãos que não puderam vir na ceia no domingo pela manhã, sentassem nas primeiras fileiras. Se ocupar a primeira, sente na segunda. Você que vai participar da ceia do Senhor,